Mateus 24. Todos acharam? 24. Nós vamos ler o verso de número 3 em diante. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Em outras palavras, os discípulos estavam perguntando para Jesus: Jesus, nos fale sobre os sinais que antecederão a sua vinda e a consumação do século, não é? No verso 3 e o 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Perseguição por causa do nome de Jesus. Por causa de você se dizer cristão, de você afirmar e viver coisas que o próprio Jesus te ensinou. Então o cristão é aquele que vive e segue Jesus naquilo que ele ensinou. E por fazer isso, diz a Bíblia que o próprio Jesus disse que vocês serão perseguidos por causa disso. No verso de número 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Aqui então, veja que Jesus mesmo está dando um direcionamento acerca do final dos tempos. O próprio Jesus explicando que teria alguns sinais, algumas evidências, mas era apenas o começo, né? O princípio das dores. Não era exatamente o momento da vinda. Mas aqui então já dá para te ter ideia que o princípio das dores nós já estamos vivenciando. O Brasil, o mundo já está vendo o princípio das dores. E quando eu vejo esta iminente guerra dos Estados Unidos, não é? Com Iraque, Irã, Coreia do Norte, aí realmente nós vemos que parece que a coisa está esquentando. A iminente guerra. Nós vemos fome num mundo tão cheio de alimento. Nós vemos terremotos, pestes e tantas coisas intensificadas. Mas não é só isso. Mais um pouquinho para a gente entender que nós estamos realmente próximos de um fim. Em 1 Timóteo capítulo 4, fala sobre a apostasia dos últimos tempos. 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olha só. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha só, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por todos quantos conhecem plenamente a verdade. Aqui,
está falando sobre um tempo de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando os cristãos, pessoas que já eram convertidas firmes, estão abandonando a fé. Apostasia é quando pessoas já cristãs, pessoas com fé, abandonam a fé. Isso é apostatar da fé. Em 2 Timóteo, que nós lemos foi em 1 Timóteo, primeiro livro de Timóteo. Agora, no segundo livro que Paulo escreveu a Timóteo, também tem algo muito importante sobre os finais dos tempos. 2 Timóteo 3. Olha que interessante. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Está falando sobre o quê? Sobre os últimos dias. Tempos difíceis. E o que caracteriza esses tempos difíceis? Homens egoístas, avarentos. A avareza é amor ao dinheiro, apego ao dinheiro, apego a bens materiais, apego à riqueza, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Blasfemar é falar mal, falar coisas feias e erradas contra o próprio Deus, contra a divindade. Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Aqui está falando tipo de população, de sociedade. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Isto é, pessoas que têm cara de pessoas boas, cara de piedade, mas a vida é totalmente errada. Isto é mais um pouco dos sinais dos tempos. Então aqui não está falando sobre sinais como o terremoto, que a gente viu lá no texto de Mateus. Não está falando sobre peste e fome. Não está falando sobre guerras entre nações, que irá se intensificar. Mas aqui está falando de um tipo de homem, de um tipo de civilização egoísta, materialista, desafeiçosa, não tem afeição por nada, não tem paixão, não tem amor, não tem carinho, respeito. Desobedientes, rebeldes. Me parece que isso tem a ver com a nossa sociedade hoje. Tem ou não, hein? Tem ou não? Me parece que isso também não deixa de ser sinais evidentes que nós estamos vivendo uma sociedade perto do fim, perto de um caos. Mas aí, o que fazer? Se o próprio Jesus falou que nós não poderíamos estar acreditando em todos que falassem, olha aí o Cristo. Por quê? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas uma coisa eu sei, e é isso que eu quero ministrar nessa noite. Não importa se os sinais, quais estariam se intensificando, para a gente ter clareza. Puxa, agora é a volta de Jesus. Como por exemplo, alguns estudiosos, alguns até curiosos, ontem, dia 23, pelo realinhamento dos planetas, aqui não apareceu tanto. Só quem tinha um instrumento mais potente. Mas alguns que, vendo essas coisas, radicalizam, dizendo, olha, então agora está para voltar mesmo. Vamos vender tudo, vamos fazer o que tem que ser feito, porque Jesus está voltando. É um perigo. É um perigo a gente achar que nós temos o controle disso, porque o próprio Jesus falou que só o Pai sabe o dia da volta do Filho. E só para lembrar você, Jesus volta, Ele veio, morreu naquela cruz,
inaugurou o reino de Deus na terra. Hoje Ele vive, salva, liberta, cura, restaura pessoas. Ele está salvando as pessoas que creem nele. E um dia Ele voltará, mas não na terra, Ele volta às nuvens, arrebatando os convertidos, os salvos, os que entregaram sua vida a Ele. E um dia Ele voltará, pisará na terra, para ter 1000 anos de governo aqui nessa terra. Isso se sucederá pela palavra de Deus. E o que antecede a vinda dele até as nuvens é o que nós vimos aqui: o princípio das dores e depois a volta iminente dele. Disse: esse evangelho, Jesus, será pregado em todas as nações, para depois vir o fim. Eu quero me deter com os irmãos no que nós podemos e devemos fazer até que isso aconteça. Porque não adianta a gente ficar conjecturando. Será que esse é o sinal? E agora? Falta o que para ele voltar? Quando vai ser? Vamos olhar para um texto que vai balizar, vai nos nortear, pelo menos aqueles como você que está aqui nessa noite ouvindo o Evangelho e ama o Senhor, o que nós precisamos e podemos fazer até que Ele venha. 2 Pedro capítulo 3 vai dar essa orientação para nós, para você estar preparado e vivendo de tal forma que você esteja pronto. Segunda Pedro 3. Todos acharam? 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler. No verso 3. Capítulo 3, versículo 3. O tema é a vinda do Senhor e o seu significado. Todos acharam? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela própria palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que essas coisas hão de ser assim, desfeitas, devíeis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça.
Quem aqui espera novos céus e nova terra, onde habitará a justiça? E eu tenho certeza que não é nessa terra, é na outra. Novos céus e nova terra. Eu queria falar sobre, antes de entrar no assunto, a aposta de Pascal. Pascal foi um filósofo, um matemático, físico do século 17. Blaise Pascal. Este homem cientista, ele tinha uma seguinte colocação, que se chama a aposta de Pascal. Ele dizia assim: se você acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho infinito. Se você acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda finita, isto é, pequena. Se você não acreditar em Deus e estiver certo, você terá um ganho finito. Mas se você não acreditar em Deus e estiver errado, você terá uma perda infinita. Isto é melhor acreditar em Deus. Este filósofo, físico, matemático, alguns dizem que ele é o precursor da computação. Ele postulava que há mais ganho pela suposição da existência de Deus do que pelo ateísmo. E que uma pessoa racional deveria pautar a sua existência como se Deus existisse de fato, mesmo que a veracidade dessa questão não possa ser conhecida de fato ou comprovada. É melhor ser crente em Deus, na existência de Deus, do que um ateu. Porque se o crente estiver totalmente enganado e for um conto de carochinha, essa coisa da existência de Deus, da volta de Jesus, daquilo que está escrito, ele não perdeu nada, a perda dele é finita, é pequena. Mas o ateu, ou aqueles que não acreditam no Senhor e nem em sua palavra, estiverem errados, a perda dessa pessoa é eterna, é infinita. É a alma dela que está em jogo. Quando nós temos alguma dúvida sobre as coisas materiais, nós podemos ter um dano até que grande, mas... E se você tiver dúvida com relação às coisas eternas, a tua perda vai ser eterna também. Você imagina se você está vivendo como se não existisse um Deus, como muitos estão vivendo, como se não tivesse que prestar conta na eternidade, e de repente isso é real. Você vai chegar na presença de um Deus, vai prestar conta, e vai ter um juízo. A perda é de fato infinita, é eterna. Dito isso, só para alertar nossa mente, Pedro aqui, ele fala sobre uma volta de Jesus, a volta de Jesus, e o que vai acontecer depois da volta de Jesus. O reino eterno, o novo céu e nova terra a quem nós aguardamos. E fala então sobre a existência de uma outra vida pós-morte. E para que você e eu esteja mesmo consciente, vivendo de uma forma inteligente, racional e temente a Deus, eu quero dar 3 conselhos aqui. 3, baseado nesse último texto que nós lemos. Aqui Pedro está falando sobre tipos de pessoas escarnecedoras que falam assim: escuta, esse negócio da volta de Jesus, vocês falam isso faz muito tempo, desde que meus pais eram crianças, eles falam isso para mim. Aliás, meus avós, meus pais,
Isso nunca aconteceu. E aí Pedro fala, na verdade, não é que ele não vai voltar, não é porque ele está tardio. Na verdade, ele não voltou ainda porque ele é longânimo. Jesus ainda não voltou aqui a esta terra porque ele é longânimo. Ele é paciente. Não é porque ele não está com pressa, não é porque não vai isso acontecer, mas é porque ele está tendo paciência. Paciência para quê? Para que mais pessoas se arrependam. Para que mais pessoas voltem a ter temor, respeito, mudem de ideia, mudem de mentalidade. Isso é claro aqui nesse texto. Veja no verso 9, 3:9 de 2 Pedro. Ele não retarda, o Senhor, a sua promessa, não, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, primeira lição aqui, primeiro conselho que Pedro dá para nós: nós precisamos ser pessoas de coração quebrantado e que se arrependem. Nós precisamos praticar o arrependimento dia a dia, como cristãos. O arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é a capacidade de alguém de, ao errar, pedir perdão, acertar e deixar de fazer aquilo. Mudei. Arrependimento é o que torna uma pessoa melhor. Arrependimento não é coisa de fracos, é um atributo de fortes, de pessoas fortes, inteligentes, que se aperfeiçoam. E aqui no caso, o arrependimento é para a eternidade. Aqueles que não se arrependerem perecerão eternamente. Isto é, o ateu, se não se arrepender, não crer que existe um Deus, um Criador, se não entender que existe um Salvador, Jesus, que já veio ao mundo, morrer na cruz, ressuscitou, se não crer que Jesus é o Senhor e Salvador, vão perecer. Arrependimento para a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso Deus é longânimo. Ele não está retardando a sua vinda, mas Ele está tendo paciência. Ele quer que mais pessoas se arrependam. Deus está como um pai muito paciente, muito amoroso. Ele não quer castigar o seu filho. Ele está dando tempo para o filho se arrepender. É assim que Deus olha para a humanidade hoje. E o arrependimento vai trazer vida eterna para aqueles que crerem. E nós, como cristãos, podemos endurecer o coração pelo sofrimento, pelo desapontamento, pelo cansaço. Nós, filhos, também podemos apostatar na fé, como diz as escrituras que nós lemos aqui em 1 Timóteo, 2 Timóteo. Tempos difíceis, tempos de muita apostasia, abandono da fé, por causa da avareza, do amor ao dinheiro, do amor ao materialismo, por causa da ira, por causa da maldade, por causa da injustiça. O cristão também pode apostatar na fé se ele não cuidar. Porque a apostasia é de alguém que tinha fé e caiu na fé. Você acha que você não pode cair na fé? Esfriar na fé? Todos nós temos que guardar o nosso coração em arrependimento. O arrependimento torna o nosso coração sempre sensível às coisas de Deus.
Segundo conselho que Pedro nos dá perante a iminente volta de Jesus, eu não sei quando, quais os sinais que vão se intensificar, o que vai precisar acontecer, mas eu preciso entender como eu devo esperar essa volta. Aí, eu não estou tão preocupado quantos sinais estão acontecendo, eu não estou preocupado com em que lugar, a data, mas nós estamos nos preocupando em estarmos preparados para essa vinda de Jesus. O segundo conselho é o de nós vivermos uma vida de santo procedimento. Veja no versículo de número versículo de número 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, está falando sobre os céus que se derreterão em fogo, devia ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aqui o argumento de Pedro é o seguinte: olha, tendo em vista, e se você acreditar na palavra de Deus, de que os céus se derreterão, que o céu e a terra que nós vemos hoje serão totalmente transformados, e haverá um novo céu e nova terra. Se você sabe que isso vai acontecer, então você deveria ser uma pessoa que anda em santo procedimento. O que é santo? Correto, justo, bondoso. Procedimento, conduta. Eu e você, tendo em vista a iminente volta de Jesus e o que vai acontecer com esse mundo, eu preciso andar de uma forma piedosa, santa. Eu, consequentemente, vou ter uma vida, um estilo de vida melhor, mais atento. E as palavrinhas que Pedro usa: viver em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Olha que interessante. Pedro nos ensina que nós não precisamos apenas saber que o Senhor voltará, mas nós podemos cooperar com essa vinda. Como? Esperando a volta dele. Primeiro, e depois apressando. O que seria esperando a volta do Senhor? Viver uma vida de santo procedimento esperando a volta de Jesus. O que você imagina que acontece na mente e no procedimento de alguém que fica aguardando alguém chegar? Como você fica quando você sabe que alguém vem fazer uma visita para você? Ou quando você vai até determinado lugar? Fica na expectativa encontrar alguém. No caso aqui, quando Pedro fala para o cristão, como eu e você, para que você deve esperar a volta de Jesus, viver um santo procedimento esperando essa volta. Quando nós ficamos esperando por alguém, nós ficamos na expectativa, ficamos na lembrança, aquilo permeia a nossa mente, aquilo nos deixa com o coração mais voltado para aquele que virá. E no caso, Jesus está para voltar. Se eu fico esperando, isso mostra que eu vou estar em vigilância. A minha conduta vai estar muito mais atenta. Eu não vou estar disperso. Eu não vou estar relaxado. Eu não vou estar displicente, esquecido. Mas é algo que está na minha mente constantemente. Amém ou não? Estão entendendo? E isso faz você mudar de conduta. Se eu sei que o meu Jesus, esse mesmo Jesus que veio, morreu na cruz, ressuscitou,
foi aos céus, e ele voltará para buscar os salvos, os convertidos, os crentes, então eu devo andar de uma forma muito mais atenta, esperta, sábia. É isso que eu creio que estava no coração do apóstolo Pedro. Provocar em nós uma atenção ligada, vigilante. Porque ele sabe que o homem, eu e você, a gente se distrai muito fácil com coisas menores. A gente se distrai muito fácil com coisas pequenas. E esquecemos as grandes. Que a gente acaba relaxando a nossa vigilância com coisas que são importantíssimas. Como, por exemplo, num paralelo tão simples, o que é mais importante, a sua roupa ou a sua saúde? A tua aparência ou a tua saúde? A tua alimentação? Mas eu tenho quase certeza que você liga mais para a tua aparência do que para o teu estado de saúde. O que é mais importante? A tua casa, o teu trabalho ou a tua esposa e o teu esposo dentro da tua casa? Mas via de regra a gente acaba esquecendo. Então, Pedro quer provocar em nós essa ideia, aguardando a volta de Jesus. Eu viver no dia de hoje, sabendo que a qualquer momento o meu Senhor Jesus pode voltar. E essa volta para levar os cristãos aos céus tem uma implicação. A implicação é da avaliação que Deus vai fazer de cada um de nós. Nós vamos prestar conta do que nós fizemos aqui na terra. E aí entra mais uma coisa muito importante para mudar a nossa conduta. Eu vou tratar você, eu vou me relacionar com as coisas, com as pessoas, de uma forma muito diferente, se eu sei que eu vou prestar conta diante de Deus do que eu fiz. A impunidade é a causa de muitos dos males que nós sofremos aqui no Brasil. Por causa que as pessoas sabem que não vão ser punidas, elas aprontam, fazem, pintam e bordam. Por que os políticos faziam e deixavam de fazer, roubavam e... Por quê? Porque eles tinham certeza que eles não iriam ser pegos. Mas, hoje, com toda essa questão aí do Lava Jato, eles ficaram um pouco mais atentos para a sua conduta. Em outras palavras, nós ficamos mais espertos quando a gente sabe que vai prestar conta para alguém. Sim ou não? Muito mais quando a gente sabe que vai prestar conta para alguém que nos vê, que nos enxerga, que sabe tudo que a gente pensa, que sente e que faz. Amados, nós temos um Deus que tudo vê, tudo sabe. E é a Ele que nós vamos prestar conta um dia. E isso deve causar em mim um santo temor. Eu vou ter cuidado com o que eu estou fazendo. Eu vou lidar com o meu comportamento de uma forma muito mais sábia. Porque eu sei que eu vou prestar conta. Sim ou não? Então, aguardando a vinda do Senhor Deus, isso leva a gente a ter um comportamento muito melhor, muito mais santo, muito mais correto. E esperando e apressando a vinda de Deus. Como você pode apressar a vinda de Deus? Não parece uma coisa estranha essa colocação? Como você pode apressar? Alguém tem ideia?
Eu e você, homens, pessoas... Eu acredito também que tem uma forma. Não é que, por exemplo, existe uma colocação que é certa. Que como que eu vou adiantar ou atrasar a vinda de um propósito de Deus? Mas é que na verdade esse Deus, Ele estabeleceu uma aliança com a gente. Que a gente poderia cooperar com esta vinda. Como? Lembra do texto que nós lemos em Mateus 24? E este evangelho do reino será pregado em todas as nações e depois virá o fim? Mateus 24. Como a gente pode apressar? Eu acredito que é evangelizando, falando do amor desse Jesus, falando do Salvador Jesus, e mais pessoas ir tendo entendimento e convertendo o coração a Ele. Sendo também perdoado, salvo por esse Jesus. Assim nós estamos estendendo o reino, levando Jesus, o Salvador, o Rei que voltará até o máximo de pessoas neste mundo. Então o Evangelho do Reino vai ser pregado e depois virá o fim. Nós podemos apressar a vinda desse Rei, pregando o Evangelho, testemunhando com a nossa vida, vivendo o Evangelho do Rei no meu dia a dia, na minha vida. Eu creio que assim nós vamos estar cooperando com esse evento tremendo, apocalíptico, que é a vinda de Jesus. E todas as etapas que vão suceder depois a vinda de Jesus, as nuvens, depois as etapas que vão se suceder. Sabe, queridos, Pedro relatou de uma forma muito simples isso aqui. Não pôs data, não pôs detalhes, não. Sabe por quê? Eu entendo, porque ele queria que nós, cristãos, entendesse o básico. Que necessariamente eu não preciso saber de detalhes, mas eu preciso saber de como eu devo estar para estar pronto para o dia que esse Jesus voltar. Eu estou tranquilo, não preciso temer. É que nem a pessoa que é cristã mesmo, de verdade, ela não teme a morte. Porque a morte é uma passagem para a vida eterna. Então, o cristão que aguarda a vinda de Jesus, ele também não teme. Porque ele está com a sua consciência limpa, está caminhando direito, está andando direito, está andando na lei de Deus, está tendo uma vida justa, bondosa. E quando tem, ou melhor, arrependendo, sabendo que vai prestar conta diante de Deus, nós temos que estar nos arrependendo constantemente dos erros e das faltas que nós temos cometido. Amém ou não? Assim, com tranquilidade. Eu não vou ficar apavorado. Nossa, Jesus está voltando. E aí, é o sinal. O que vai acontecer? Eu não estou preocupado. Por quê? Porque esse dia, disse o Senhor, virá como um ladrão. E também vai ser tão rápido que ninguém vai perceber. Nem a gente. Porque no abrir e piscar dos olhos, o cristão vai ser arrebatado. Eu tenho que voltar a Pascal, esse cientista do século 17. Nós estamos falando de coisas tão malucas aqui, que você fala assim, acreditar na volta de Jesus no século 20, acreditar no arrebatamento no século 20, que loucura. Mas eu faço a mesma aposta de Pascal com você hoje. Se você acreditar nisso e viver aquilo que Deus está pedindo para você, você pode ter uma perda, mas a perda é muito pequena. Agora, se você não acreditar em tudo isso, e de fato isso for
uma verdade, uma realidade, e que acontecerá na nossa existência aqui da terra, você terá uma perda muito catastrófica. E eu te aconselho, você tem menos perdas, você vai ser muito mais inteligente, se você acreditar nessas coisas que a palavra de Deus diz. E a sua vida terá uma qualidade de vida muito preciosa. Porque o cristianismo verdadeiro, ele só eleva as pessoas, nunca diminui. O verdadeiro cristianismo que foi ensinado por Jesus, do amor, da justiça, da bondade, da pureza, do amor ao próximo, das boas obras, ele não deixa ninguém com prejuízo. Ele só eleva o ser humano e a qualidade de vida desse ser humano. Por isso, ser ateu ou ser incrédulo não é inteligente, não é a melhor coisa. Mas ser crente naquilo que Deus diz é a forma mais elevada de se viver nesta terra. Eu falo com a minha boca cheia. Eu já vi muita coisa na vida, já estudei muito. E já li bastante. Mas esse livro é o livro que eu mais amo. É o livro mais verídico. É a palavra que mais está guardada no meu coração. E essa palavra se cumprirá, segundo próprias colocações do próprio Jesus. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amados, eu creio que tem uma maneira mais elevada de se viver nessa terra. Eu creio que existe uma forma muito mais piedosa de a gente viver. E o Senhor Deus quer nos fazer viver assim. Ele desafia você nessa noite, em meio a tanta tecnologia, em meio a tantas notícias, em meio a tanta evolução de costumes, evolução de coisas, você e eu voltar à simplicidade e à pureza que está em Cristo Jesus. E aguardar e apressar a vinda dele aqui nessa terra, deixando o Rei viver em você. O senhorio de Jesus Cristo. Uma pessoa que permite Jesus viver dentro de si é uma pessoa totalmente realizada e feliz nessa terra. Que venha o reino sobre você, que venha o reino sobre mim. Que a gente viva da forma mais excelente na face da terra, deixando Jesus viver em nós. Como Paulo diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu tenho, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Sabe, queridos, não tem paz como aquela que Jesus dá. Não tem alegria como essa que o próprio Deus nos dá. Não tem qualidade de vida mais excelente e melhor do que essa que o próprio Deus nos ensina quando a gente conhece as Escrituras e pratica aquilo que Ele ensinou. De fato, aquilo que eu estou pregando é o que eu procuro viver. De tempo em tempo, de período em período na minha vida, eu faço uma reflexão acerca da volta de Jesus. Isso faz muito bem. Tem a biografia de um grande pregador que se chama Moody, um grande evangelista. E diz na biografia dele que ele tinha o costume de levantar todas as manhãs da sua vida. Ele levantava e ao sair olhava para o céu e falava para o Senhor Deus: Deus,
é hoje que o Senhor voltará? Ele tinha esse costume. Olhava para o céu e perguntava: Deus, é hoje que o Senhor voltará? Eu estou pronto. E seguia a sua vida. Ia fazer o seu trabalho, a sua obra. Na expectativa da vinda iminente. Iminente significa a qualquer momento o nosso Rei e Salvador pode voltar. Então vamos viver dessa maneira, não é? Como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Essa palavrinha está fora de moda, mas Deus ainda é Deus. Deus é santo. Deus quer que os seus filhos sejam santos também. Isto é, vivam a vida que Ele quer que a gente viva. Santidade não significa perfeição. Santidade significa eu viver aquilo que Deus quer que eu viva, mesmo que eu falhe, eu peça perdão, eu acerte e vou continuar vivendo o que Ele quer que eu viva. Amém? A conduta, a ética, a que Ele espera que eu viva. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar a oportunidade para você que ainda não entregou a chave do seu coração para Jesus. Não é? Ele quer entrar na sua vida e ser o Rei na sua vida hoje. Hoje é em espírito. Ele ressuscitou, vivo está, e Ele envia o Espírito Santo para selar, para morar em nós. Se você nessa noite quiser ter certeza da sua salvação e aguardar essa volta de Jesus com consciência, com firmeza, com fé, você pode convidar a Jesus para entrar na sua vida hoje e ser o seu Salvador. João 3,16, eu volto a citar ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Recebe Jesus na sua vida, creia nele como seu Salvador, e você estará pronto e preparado para a volta do teu Rei, que em breve voltará. Mas enquanto isso, vamos viver uma vida intensa, que vale a pena viver nessa terra. Tem ainda muitas coisas que você e eu experimentaremos de bom ainda nessa terra. Você e eu temos muito a viver. Você ainda vai ver crianças nascendo, flores brotando, sorriso, alegria. Nós vamos ter realizações, vamos desfrutar muitas coisas boas. A volta de Jesus iminente não significa que nós estamos tudo tendo que ficar assim, sem fazer mais nada. Vamos vender tudo, vamos deixar de fazer as coisas boas. Não, vamos continuar a nossa vida buscando a melhor qualidade de vida que existe nesse planeta. É isso que significa aguardar a volta de Jesus. Eu posso ver com liberdade, com alegria, e viver a melhor qualidade de vida como filhos do Rei que em breve voltará. Filhos de um Deus que eu já entreguei minha vida a Ele e estou pronto para Ele buscar a qualquer momento. E essa fé nos leva a viver um nível de vida muito excelente, muito maravilhoso. Vamos orar?